E abra sua Bíblia, por favor, no livro de Efésios, no capítulo 4, nós nos encontramos nesse texto, Efésios, capítulo 4, estamos nessa série de mensagens chamada Crescendo ou Cresçamos em Tudo. E o Evangelho extraordinariamente nos proporciona um crescimento pleno, completo para as nossas vidas em todas as áreas. E hoje eu gostaria de meditar com você sobre o crescimento na santidade de Deus. Chegamos nesse maravilhoso capítulo 4, de onde extraímos o texto base de todas essas ministrações, de toda essa série. Capítulo 4, versículo 15 diz assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, que é a cabeça de todo o corpo, a igreja. O Evangelho, meus irmãos, nos proporciona um crescimento para toda a vida e em todas as áreas da nossa vida. Se o pecado nos limita, se o pecado vem para encapsular o ser humano e tolir o ser humano e privá-lo de uma vida plena, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida plena, vida abundante, vida repleta, diferentemente daquilo que eu pensava quando eu não tinha Cristo ainda, que o Evangelho iria tolir a minha vida, que o Evangelho ia me privar, ia ser uma prisão para mim, ia me impedir de ser feliz. Pelo contrário, quando você chega em Cristo, aí você encontra a vida. Se há Cristo, se você está em Cristo, você tem a vida. Se você não tem Cristo, você não tem a vida, ok? Então, o Evangelho nos proporciona um crescimento completo e amplo pelo que Cristo fez naquela cruz. Naquela cruz, o nosso Senhor Jesus, Ele nos abençoou plenamente e nos deu o seu amor para vivermos amplamente esta vida que Ele tem para nós. Por isso que no versículo 17, no capítulo 4, acompanhe comigo, versículo 17: consequentemente, digo isso, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada nas trevas, na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endurecidos, e endurecem o coração contra Deus, tornam-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Livrem-se da sua antiga natureza e do seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito, aí o Espírito Santo, renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. O Evangelho nos leva de volta para o Éden. O Evangelho nos leva novamente a essa vida plena que o Senhor quis para mim e para você. Por isso, nesse texto, a santidade é um grande resultado da salvação. Olha esse versículo 17. Consequentemente, inicia o nosso texto. Essa ideia de um acúmulo, isso é, por tudo que foi descrito antes, no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, agora no capítulo 4, consequentemente
A santidade é uma consequência, não das ações humanas, mas a santidade é uma consequência da graça de Deus em nossas vidas. Esse Deus que nos amou e nos abençoou com as 7 bênçãos espirituais que inicia esse livro: a eleição, a predestinação, a libertação, o perdão, a revelação de como tudo findará, o Espírito Santo, a segunda vinda, essas 7 bênçãos, mas também de sermos agora parte da família de Deus, de não estarmos mais longe de Deus, pelo contrário, fomos acolhidos, amados, adotados por Deus, e que nos inseriu na sua família, e agora dele somos filhos por causa de Cristo Jesus. Mas também Ele coloca um oceano à nossa disposição, o seu amor, esse oceano que não tem profundidade, que não tem altura, que não tem largura, não tem comprimento, o oceano do grande, eterno, imutável amor de Deus por mim e por você, no qual você deve lançar raízes, no qual você deve estar firmado, alicerçado. Então você deve ser santo. Veja, Deus não exige de você absolutamente nada do que Ele não tem te dado tudo para você viver. Ele te deu o seu Espírito, Ele te deu as 7 bênçãos espirituais, Ele te deu a família, Ele te deu o seu amor, a sua paternidade, Ele te deu a possibilidade de você mergulhar a sua alma no grande amor dEle. Então, o resultado disso, consequentemente, o nosso texto diz: nós devemos, consequentemente, digo isso no Senhor, e insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem em pensamentos vazios e inúteis. Vazios e inúteis no sentido de que nenhum pensamento leva a Deus. Porque o mundo, e mais do que nunca, está cheio de conhecimento. Agora, com a inteligência artificial, o negócio agora está indo para rumos que você fala: gente, não entendo. Vamos fazer aquele filme de novo do Indiana Jones. Parece que o ator original, ele já está na casa de quase 80 anos. Mas no filme, por causa dessa questão da inteligência artificial, ele está lá mais novo um pouco do que eu. Olha aí. Então veja, não falta conhecimento, não falta inteligência, não falta desenvolvimento científico, mas nada disso conduz você a Cristo Jesus, nada disso conduz você à salvação, à comunhão, relacionamento com Deus. Quando o texto diz que eles estão com seus pensamentos vazios e inúteis, o resultado disso é que a alma deles, o coração deles, a mente deles está mergulhada na escuridão. Veja no versículo 18, a alma deles está totalmente mergulhada na escuridão. Claro, Deus é luz e não há nele treva alguma. Se falta Deus, se os nossos corações estão vazios de Deus, se as nossas almas estão longe de Deus, estamos mergulhados nas mais densas escuridões. Então, queridos, que possamos olhar esse texto e esse chamado maravilhoso de crescer na santidade de Deus, que é mergulhar a nossa alma nesse oceano infinito do grande amor de Deus, da santidade de Deus. Então, a santidade é esse resultado da resposta positiva que também nós damos a esse chamado, a essa graça que nos está oferecida. Deus nos proporciona tudo para vivermos em santidade. Deus é santo, santo, santo. É uma ideia multiplicativa, é uma ideia de um infinito, de uma santidade que não há como mensurar, não há como pensar, não há como proporcionar essa santidade de Deus. Veja, Isaías, quando vê Deus em sua santidade, ele simplesmente começa, como ele diz: eu estou derretendo, eu estou sentindo a morte apoderar-se de mim, eu estou morrendo, disse ele. Veja, estar na santidade,
receber esse chamado de Deus é um presente maravilhoso, queridos, porque a santidade de Deus é eterna, e assim também viveremos eternamente nessa santidade de Deus, e começamos a viver essa santidade aqui. Essa santidade vivemos ela agora, a partir do momento que conhecemos Cristo e que fomos achados e chamados pelo nosso Senhor a viver ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, na presença, no poder do seu Espírito. Uma vida de verdadeira santidade que é esse resultado da graça de Deus em nós, sobre nós, dessa operação de Deus em nossa vida. Mas a santidade também, nesse texto, é a identidade do verdadeiro cristão. Sem santificação, ninguém verá Deus. Veja, Isaías, ele diz, diante da grandeza de Cristo Jesus sentado no trono, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios. O pecado imediatamente vem aos seus olhos, e ele então diz, eu estou perecendo, eu estou morrendo. A santidade, irmãos, é de Deus. Deus é santo, perfeitamente santo. Ele é luz e não há nele treva alguma, nem sombra nenhuma de variação ou de mudança. Deus é santo. Participar da santidade de Deus é a culminação. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 1 do nosso texto. Sejam imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo nos amou. Meus irmãos, a santidade, viver em santidade é viver identificado com Deus. Estamos num mundo caído, estamos num mundo onde o pecado, como o próprio Senhor Jesus diz, o mundo inteiro jaz no maligno, vai dizer Paulo. Nós vivemos num mundo caído. Viver em santidade é identificar-se com Deus. É como o texto diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. É quando esse amor de Deus se faz realidade em nós, quando esse amor de Deus enche os nossos corações, o pecado perde o seu sabor. A santidade não é uma imposição, a santidade não é algo forçado, pelo contrário, a santidade é uma ação voluntária do coração, daquele que está cheio da graça e do amor de Deus. A santidade meramente imposta, a santidade meramente cobrada, impositiva, ela não funciona. Pelo contrário, a verdadeira santificação, amados, era uma identificação com Deus, com esse Pai maravilhoso. Eu entendi o amor de Deus, eu entendi a graça de Deus, eu entendi como o pecado me separa de Deus. Como diz o profeta, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, como essas paredes nos separam das pessoas que estão do outro lado, como um abismo que me separa da outra montanha, assim também Deus, eu fico longe dele por causa do meu próprio pecado. O meu próprio pecado me aparta do meu Senhor, mas a santidade de Deus me faz participante da natureza divina. Agora sou imitador de Deus, sou filho de Deus, estou andando como o meu Senhor. Olha o versículo 24 do nosso texto. E revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus. Esse é o plano de Deus, é que sejamos a imagem do seu Filho Jesus. Deus não está melhorando você. O Evangelho não é um melhoramento do pecador, ou uma melhor versão de quem somos. Não, o Evangelho é a transformação de quem somos em quem Cristo é. E não dá para ser algo melhor do que isso. Não dá para ter um plano melhor de vida, não dá para ser mais feliz do que isso, do que ser a imagem do Senhor Jesus. Que Deus
na sua graça nos fortaleça, nos ajude e pelo seu Espírito nos capacite para nos identificarmos com Cristo, com o Senhor da glória. Santificai-vos é o chamado bíblico. Jesus orando pelos seus discípulos, pela sua igreja, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17. O próprio Deus vai dizer em Jeremias capítulo 23, versículo 29, não é a minha palavra fogo e martelo que quebra montanhas. É pela palavra de Deus que nós estamos limpos. A santidade vem pela palavra de Deus. É a santidade, é a palavra de Deus que vai nos lavando e vai nos libertando, porque quando conhecemos a verdade, ela tem o poder de nos libertar do engano, da mentira, de uma vida distante de Deus. Então não há santificação sem a palavra de Deus. E aí eu reforço para você um convite, meu amado irmão, vem quinta-feira para o culto. Começamos a estudar esse livro de 1 de Coríntios. Que livro extraordinário! Que livro maravilhoso! Venha para o culto, traga um caderno, leia esse livro em casa. Essas 2 últimas semanas, eu dei umas 10 leituras nesse livro, e fantástico! E cada vez que você lê, você fala: meu Deus, que coisa maravilhosa! A tua palavra! E a gente vê que quanto mais a palavra de Deus perde efeito sobre a vida desta igreja de Corinto, mais mundanos eles se tornam, mais participantes da cultura e menos de Cristo. Eles são mais corintianos, porque vivem na cidade de Corinto, não do time, mas mais corintianos, porque são da cidade de Corinto, do que verdadeiramente cristãos. E é o que pode acontecer com você. Você pode ser mais brasileiro do que cristão. Você pode ser mais de samambaia do que de Cristo. E é isso que não pode acontecer com você. Mas se a palavra de Deus perder influência sobre a sua vida, se você não meditar no livro dessa lei, de dia ou de noite, você vai parecer com todas as culturas que estão ao nosso redor. Por isso que Deus disse para Josué: medita no livro dessa lei de noite, e tenha cuidado e coragem de fazer tudo quanto nele está escrito, porque você vai entrar no meio de 9 nações. E como é que você vai fazer? Essas nações, a cultura delas vai se apoderar de vocês. Então medita nessa palavra, porque é apenas pela palavra de Deus que eu e você podemos ser livres e permanecer livres. Você é tão livre o quanto você conhece e vive as Escrituras Sagradas. Você não é livre nem 1 centímetro mais, nem 1 grama mais do que você conhece e vive a palavra de Deus. Então, o contato com as Escrituras é muito importante. Como o Senhor disse aqui em Jeremias: não é a minha palavra fogo. Depois ele vai dizer em Malaquias: porque ele, o Messias, ele está apontando para o Messias, para Jesus, é como fogo do ourives e como a potassa do lavandeiro. Ele vem para trazer toda a purificação em nossas vidas. Ele vem para nos guiar na santidade. Nós não podemos ter comunhão com Deus senão em santificação. E é por meio do sangue de Jesus, do poder do Espírito em obediência à palavra de Deus, que podemos ter comunhão com o nosso Senhor. Não há outro meio, irmão. Não há outro meio. Se você quer andar com Deus, como diz o salmista: quem habitará no teu santo monte, Senhor? Quem vai morar com o Senhor? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então, a presença de Deus, esse caminho aberto, essa presença, é pelo sangue de Jesus, por essa graça maravilhosa de Deus. Mas como eu vou me aproximar de Deus? Eu tenho meus pecados. Lave sua alma no sangue de Jesus. Porque se confessarmos os nossos pecados
Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados através do sangue de Jesus e nos purificar de toda injustiça. De toda injustiça. Lave sua alma, lave seu coração no sangue de Jesus, para que você participe todos os dias e viva na presença do Deus vivo. A santidade é primeiro uma luta interior e não exterior, porque a verdadeira santidade, meus irmãos, não é algo que vem de fora para dentro, mas é a ação do Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós e que faz isso de dentro para fora. É muito comum as pessoas tentarem buscar uma aparência de santidade, uma roupagem de santidade, olhando algo exterior, como se uma roupa, ou um tecido, ou um tipo de cabelo, ou um tipo de corte, enfim, alguma coisa exterior pudesse fazer você aceito a Deus ou santo. E a santidade não é algo externo em primeira mão. É tanto interno como também é uma luta interna. Olha só o que diz o nosso texto. Versículo 17: vivem em pensamentos vazios e inúteis. O pecado também não é algo em primeira mão externo, é algo interno. Jesus vai dizer isso em Marcos. Ele vai dizer que é do coração do homem, dos homens, que procedem os maus desígnios, os adultérios, as mentiras, os homicídios, enfim, todo o pecado está no coração e nasce do coração e vai para a ação. E é o que o nosso texto também diz. Os gentios vivem, aqueles que estão sem Deus vivem em pensamentos vazios e inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão. Veja, é algo interno, a mente. Essa palavra grega indica todas as emoções, todos os sentimentos, todas as razões, as memórias, a maneira de pensar, tudo. Na mente deles, o caráter, o temperamento, tudo está mergulhado em trevas. As intenções do coração andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes, novamente, eternamente, e endurecem o coração contra Deus, tornando-se insensíveis. Veja, o pecado, ele está completamente dominando o nosso homem interior. Toda a nossa mente está controlada pelo pecado e contamina e domina o nosso coração. Por isso que não é simplesmente algo, eu quero uma aparência de santidade. Não, a verdadeira santidade é de coração. O que Deus busca em primeiro lugar é o seu coração. Como diz o texto sagrado, filho meu, dá o teu coração. É o coração. Deus diz para Samuel, o homem vê o exterior, ele vê a aparência, ele vê a beleza, a força, a grandeza exterior. Aquilo ilumina os nossos olhos, aquilo nos chama a atenção. Eu não, Samuel. Eu peso o coração. Deus diz de Davi: achei Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. A santidade verdadeira não é algo exterior. O Evangelho não é uma maquiagem, uma roupagem, uma harmonização, uma plástica. O Evangelho é transformação de vida, de coração. Dá-vos em novo coração. Tirarei um coração de pedra e colocarei um coração de carne. Isso é o Evangelho. Esse é um novo nascimento. É uma transformação verdadeira do coração. Acompanhe comigo o versículo 23. Deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes. Veja, primeiro é o pensamento, depois a atitude. Ele não fala: deixem que o Espírito Santo renove a atitude de vocês, e então o pensamento. Não!
O Evangelho é algo, não é uma hipocrisia, não é um disfarce, não é usar máscaras para o mundo, para a família, para as pessoas, não. É de fato sermos quem somos. E se tem um lugar que nós somos, na maioria das vezes, quem somos, é em casa. Em casa as pessoas sabem exatamente, ou grande parte do que somos. Lá que, na maioria das vezes, nós não usamos máscaras. E o Evangelho é isso. Se a sua família aponta e diz, não, você é de verdade, que tipo cristão de verdade? Então, provavelmente ele tem um cristão de verdade. Meus irmãos, o Evangelho é transformação. Talvez esse seja um dos grandes entraves que nós encontramos hoje em relação ao Evangelho na sociedade. É que as pessoas estão cansadas da hipocrisia de muita gente que se diz crente e não é. Diz uma coisa, vive outra. Meus irmãos, isso não pode acontecer comigo e com você. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou a viver em santificação verdadeira, corações transformados, o Espírito de Deus trabalhando, renovando, mudando, curando, libertando as nossas vidas. O Evangelho é coração curado, é coração liberto, é coração novo, é gente nova, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Isso é santidade. Não vos conformeis com este mundo, com a cultura do mundo, com o que o mundo, nessa estrutura de pecado, está oferecendo para mim e para você. Não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É justamente o que Paulo está dizendo aqui. Ele está dizendo que a mente, o Espírito Santo, deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Deus está trabalhando em você. Não resista ao Espírito Santo. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Deus quer guiar você para a santidade. Deus nunca vai te guiar para o pecado. Nunca, jamais Deus vai guiar você para o pecado. Sempre Deus vai te guiar em santificação, porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda a imoralidade, de toda a prostituição. A vontade de Deus é sempre a santificação, sempre. Não há outro caminho. O caminho de Deus é perfeito, é a santificação. Ele sempre vai te guiar para a santificação. Deus nunca vai te guiar a mentir. Deus nunca vai te guiar a injustiça, a imoralidade ou qualquer pecado. Deus sempre vai te guiar aquilo que é correto. Uma vez eu encontrei uma pessoa, tinha muito tempo, um tempo que eu não via, era da igreja anterior que nós fazemos parte. E depois de muitos anos encontrei essa irmã, e aí, como é que está o esposo e tudo? E ela disse para mim, não, nós separamos. Eu falei, puxa, que pena. Ela, não, Deus sabe o que faz. Eu falei, Deus sabe, você não. Porque Deus odeia o divórcio. Deus nunca vai te guiar por esse caminho. Que caminho é esse que tu está dizendo que Deus vai te guiar? Você está jogando lixo em Deus. Não. Põe os pingos nos is. Fui eu, não foi Deus. E nem foi o diabo. Davi, quando ele confessa o pecado dele, diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos e a tua mão pesava sobre mim dia e noite. Ele não diz que foi o diabo, que foi o fulano, que foi o ciclano. Não, os meus pecados. Fui eu, Senhor, fui eu. E se o diabo botou a pata dele nisso aí, ainda assim a culpa é minha, porque o diabo não pode te obrigar a pecar. Deus nos chama a santidade, meus irmãos.
A santidade é deixar Deus renovar os nossos pensamentos e atitudes, deixar Deus curar o nosso coração. Porque a santidade é um coração curado, um coração ferido, um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, de ódio, de ressentimento. É um coração onde cada uma dessas feridas estão conectados muitos pecados. Em cada ferida emocional, muitos pecados nutrem e alimentam e se alimentam dessa ferida. Por isso que o nosso texto, ele vai desembocar na ideia justamente dessa santidade. Olha o versículo 31. Livrem-se de toda amargura, e ira, e violência, gritaria e calúnia. Livrem-se de toda amargura. Veja, ele foi no seu coração. O que é amargura no seu coração? Quais são? O que é o fel dentro da sua alma? Quais foram os eventos, as pessoas, os momentos que amarguraram sua vida? Que encheram sua alma de dor, de angústia, de mágoa, ressentimento? Deus quer curar tudo isso, querido. O Evangelho não é um passar de pano em cima de um móvel sujo, não. É refazer tudo. É criar um novo homem à imagem de Cristo. É mudar quem somos. É mudar todo o nosso ser. É te dar um outro coração. Como Paulo vai dizer, vocês têm a mente de Cristo. Essa velha mente, essa mente envelhecida pelo pecado, caída, ela morre para que um novo homem apareça em Cristo Jesus. Isso é santidade, isso é o Evangelho. O Evangelho não é uma mudança de endereço, é antes uma mudança de quem somos. Antes de mudar de endereço, Deus quer que você mude de coração. Deus quer mudar quem você é. Não adianta sair do Egito geograficamente e ir para o deserto. E lá no deserto ver Deus fazer brotar água, o pão cai, a nuvem da glória de Deus está lá. Deus está operando coisa extraordinária. Mas aquele povo ficou 40 anos no deserto, porque eles voltaram em seus corações. Não voltaram geograficamente, fisicamente. Eles voltaram em seus corações para o Egito. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é dizer como Josué: eu e a minha casa. Isso é o Evangelho. O Evangelho é alguém que não se dobra diante do pecado, das trevas. Ele vai para amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma. Versículo 23: deixem que o Espírito Santo renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da nova natureza criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Isso é impressionante. Ser imitadores de Deus como filhos amados, ter a imagem de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é o Evangelho. E imediatamente ele vai dizer no versículo 25: portanto, já que essa é a mão de Deus, já que Deus está atuando assim em sua vida, portanto, já que Deus te proporcionou tudo para você viver isso, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Abandone a mentira. Jesus vai dizer em João capítulo 8, versículo 44, que o diabo, que Satanás, é o pai da mentira. Deus sempre vai nos guiar à verdade. Jesus disse: eu sou a verdade e a vida, o caminho que leva a Deus. Meus irmãos, só existe uma coisa a se fazer com a mentira. Não dá para negociar com a mentira. Só uma coisa a se fazer com a mentira: abandone a mentira. Porque se você ficar no meio do caminho, você ainda está mentindo. Se você falar 90% da verdade, você ainda continua mentindo. A
verdade é colocar tudo a limpo. E aí o diabo não tem mais o que fazer, porque você trouxe tudo para a luz. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, para sermos curados. Porque quando você traz à luz aquilo que está em trevas, a libertação de Deus brota sobre você. E aí, como devemos tratar o irmão que traz a verdade à tona? Amá-lo, ajudá-lo, ampará-lo, continuar com ele, lutando em oração, na palavra, ajudando a criar disciplinas na sua vida que vão guiá-lo à santificação. Nós precisamos aprender a tratar, inclusive, todos os pecados, inclusive o pecado de imoralidade, como Jesus. Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Não condenamos as pessoas, não estamos aqui para isso. Estamos aqui para ajudar as pessoas a não pecarem mais, a não viver mais o pecado nas trevas. Não aceitamos nenhum tipo de pecado, mas não estamos para jogar pedra em ninguém, estamos aqui para apoiar as pessoas e ajudá-las a caminhar em santificação. Amém, irmão? Você não aceita o que seu filho faz de errado, você o corrige, porque você o ama e o ajuda a caminhar na verdade, a viver da maneira certa. Assim a igreja também faz. Nós da mesma forma devemos fazer. Então, meu irmão, abandone a mentira. Pastor, o que eu faço? Conte a verdade. Pronto. Conte a verdade. Abra o coração. Diga a verdade. Diga a verdade. Não tem outro jeito. Eu vou negociar, não tem como. Se você negociar qualquer parte da verdade, já é uma mentira. E a mentira tem muitas facetas. A mentira em palavras, a mentira em ações, a mentira em usar máscaras com as pessoas. A mentira tem tantas facetas. Versículo 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Irmão, a Bíblia diz que você pode se irar. Às vezes, só essa semana, pensa em Jesus Cristo. Quantas vezes, como o pessoal diz, que você quis truxer o pescoço de alguém, né? Você pode se irar. Às vezes as coisas acontecem, aquilo inflama uma ira em nós, mas você não deve pecar. E é interessante a conexão que Paulo faz com o texto: não deis lugar ao diabo. O diabo está muito perto de quem está irado. O diabo está muito perto da nossa ira, porque a ira humana não produz a justiça de Deus. E na ira nós perdemos a capacidade de refletir, nós agimos no impulso, nós agimos na raiva, nós falamos, nós agimos, nós atuamos de maneira violenta. E é tudo que nós não podemos fazer. E veja, irmão, santidade é falar a verdade, mas santidade também é não agir na ira, é não falar na ira. Isso também é santidade. Então a gente acha que santidade só tange a questão moral, no sentido da questão sexual. Não. O que você faz com a ira? Como você trabalha ela? E o texto ordena: não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Não vai dormir irado. A ira de hoje, o problema de hoje, a gente resolve hoje. Isso é, você não vai acumular essa ira. Essa ira não vai repousar sobre você dias e dias. Nem sempre é possível resolver no mesmo dia. Às vezes você não está em condições nem de falar, de conversar, de resolver. Mas que aquilo não fique. Você não vai procrastinar aquela situação. Você não vai adiar aquilo. Você não vai jogar para frente. Mas de fato você vai resolver. Porque o diabo sempre vai achar lugar na ira. E algumas pessoas
são mais suscetíveis à ira do que outras. Tem gente que tem um temperamento mais fechado, mais iracundo. E é interessante que quando Cristo está em nós, olha o versículo 31, versículo 32. Mesmo 31, livrem-se de toda amargura, ira e violência. Está vendo que a ira e a violência são irmãs gêmeas? Elas estão juntas. A amargura, um coração que está quebrado, que está ferido, está disposto à ira, e quem está disposto a ira está disposto a agir em violência. E junto a isso vem o quê? Gritaria e calúnia. O cristão, santidade tem a ver com não gritar. Está mexendo com você? Quer mexer comigo? Está mexendo com você também? Não é? Isso é santidade, gente. Isso é parecer com Deus. Isso é parecer com Cristo Jesus. Jesus é manso e humilde de coração. E Deus está falando sobre não viver em amargura, ira, violência, gritaria, e junto com a gritaria vem a calúnia. Quando você começa a falar mal, reclamar, murmurar, denunciar todo mundo, retalhar a vida de todas as pessoas que estão perto. Bem como toda maldade, sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente. Como eu perdoo? Como Deus nos perdoou. E é interessante que o versículo anterior é: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Versículo anterior, versículo 29, nenhuma palavra podre. Aqui é essa palavra torpe, que provavelmente está na sua Bíblia. Essa palavra grega aqui significa uma carne podre, uma carne que não tem mais condição, ela está podre, ela tem bicho. Não saia da vossa boca nenhuma palavra podre, mas apenas o que for útil para edificação aos outros, e conforme a necessidade, para que conceda graça, alegria, amor. Isso é graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo, com qual fostes selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, ira, violência, gritaria e calúnia, bem assim como toda maldade. Veja que entristecer o Espírito Santo está próximo da sua boca. Se o diabo está perto da ira e de todo aquele que é iracundo, nervoso, assim também a tristeza do Espírito Santo está como você usa a sua boca. Se você fala mal das pessoas, se você murmura, se você grita, se você calunia as pessoas, isso entristece o Espírito Santo. Deus não quer ver você gritando, caluniando, murmurando, reclamando, xingando, ofendendo ninguém. Ninguém. Pelo contrário, nós devemos aprender com o nosso Senhor Jesus, que quando era caluniado, dolo algum se achou em sua boca. Isso é santidade. Imagina viver com uma pessoa assim. Não é extraordinário viver com uma pessoa assim? É assim que você deve ser, é assim que eu devo ser. Em casa, no trabalho, na escola, na vizinhança. Iracundos? Não. O cristão, ele não pode acordar mal-humorado. Ele tem que acordar com um sorriso no rosto, porque as raízes da sua alma estão no grande e eterno amor de Deus. Ah, pastor, acordei chateado. Não sai da cama não, filho. Fica lá mais um cadinho, abre sua Bíblia, adora a Deus, ora ao Senhor, diz: Deus, me enche do teu Espírito, me enche da tua paz, da tua graça, do teu amor. Eu quero parecer contigo, Senhor. Me santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse momento. Santidade, meus irmãos.